Nós nos humilhamos com aquilo que tu estás a fazer nas nossas vidas e na nossa geração. We're very thankful for it. E estamos muito gratos por isso. We want more of what you're doing. Queremos mais daquilo que tu estás a fazer. More of your presence, Mais da tua presença, more of your power, mais do teu poder, more of your purity, mais da tua pureza, more revelation knowledge, mais revelação e conhecimento, more of the kingdom of God. mais do reino de Deus. We thank you for that. E agradecemos por isso. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. Take your Bibles and turn to Luke chapter 14. Vamos abrir as Bíblias em Lucas capítulo 14. The subject that I am going to be teaching on this afternoon E o tema daquilo que eu vou pregar esta tarde is the exciting subject of managing a church. é o entusiasmante tema de como gerir uma igreja. That may not sound very exciting, Isto pode não soar muito entusiasmante, but it is exciting mas realmente é. because we're living in times of unprecedented growth. Porque nós estamos a viver em tempos onde há um crescimento como nunca houve. I know many times we read back over the book of Eu Acts. sei que muitas vezes nós lemos no livro de We Atos see the signs and the wonders and the miracles. e vemos os sinais, as maravilhas e os We milagres. see the great church growth that is recorded there. Nós vemos o crescimento da igreja como está lá descrito. And then we look at our generation E depois olhamos para a nossa geração and we wonder what's gone wrong. e perguntamos aquilo que se está a passar. But the truth is, Mas a realidade é there's a lot happening in our world que today. há muito a acontecer nos dias de hoje. There are nations being touched by the power of the Há gospel. nações que estão a ser tocadas pelo poder do Evangelho. There are probably more churches, Há provavelmente mais igrejas over 20,000 people, de mais de 20 mil pessoas right now in the world today agora no mundo than at any other time in world history. do que noutro qualquer tempo da It's história. true. Isso é There are verdade. some awesome things happening in Há our nation. coisas extraordinárias acontecendo nas nações. So what I'm going to do this afternoon Então o que eu vou fazer nesta tarde is talk to you about church growth before we talk about church management. é falar-vos acerca do crescimento da igreja, antes de falarmos acerca de administrar a igreja. I want to stir your heart to believe God for greater Eu things. quero que vocês abram o coração e creiam que Deus pode fazer grandes coisas. And so we're going to talk about church growth and church management. Então vamos falar acerca do crescimento da igreja e a administração da igreja. I discovered that church growth is one of those topics that isn't often talked about. Eu descobri que o crescimento da igreja é um daqueles temas que não é muito falado. In fact, church growth is usually one of those subliminal messages we send out rather than a direct message. Na realidade, o crescimento da igreja é como que uma mensagem subliminar que é dada e não uma mensagem direta. Let me tell you what I mean by that. E deixem-me dizer-vos o que eu quero dizer com isto. Years ago in the United States, Há alguns anos, nos Estados Unidos, we had a television program that was a comedy program. nós tínhamos um programa de televisão de comédia And they had a character on the program e havia um personagem naquele programa that was always sending out subliminal messages. que ele estava sempre a enviar mensagens subliminares. He would never address anything directly. Ele nunca se dirigia a ninguém diretamente, He just sent out the subliminal mas messages. ele enviava uma mensagem For subliminar. example, Por exemplo, if he met someone se ele se encontrava com and alguém he wanted them to give them his watch, e se queria que esse alguém lhe desse o relógio, hint, 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 nice watch. Here's what he would say. isso era o que ele dizia. He would say, nice to see you today. E ele dizia, é bom ver-te hoje. Give me your watch. Dá-me o teu relógio. You feeling good? Está a se sentir bem? Give me your watch. Dá-me o teu How's relógio. your family Como doing? é que está a família? Give me your watch. Dá-me o teu relógio. How's your health? Como é que está a tua Give me saúde? your watch. Dá-me o teu relógio. And he would send out the little subliminal message E ele ia mandando aquelas mensagens subliminares. until finally the person complied. Até que finalmente a pessoa dá He o gave their watch away. relógio. I've been trying that with Paulo. Eu estava a tentar isto com o It's not Paulo, working. mas não está a funcionar. But that's what we do with church growth. Mas isto é o que acontece com o Church crescimento da igreja. growth O crescimento da is igreja rarely ever directly addressed. raramente é diretamente dirigido, It's usually a subliminal message that most leaders send out. mas é normalmente uma mensagem subliminar que os líderes enviam. Welcome to Sunday service. Venham ao culto de domingo de manhã. We need more people. Nós precisamos de mais pessoas. God loves you. Deus ama. We need more people. Nós precisamos de mais How's your pessoas. health? Como é que está a tua We saúde? need more people. Nós precisamos de mais It's one of those pessoas. subliminal É uma messages. mensagem subliminar. But I believe it's a message God wants us to directly address.
Mas eu acredito que Deus quer que nós enviemos esta mensagem direta. Because it's an issue that God is concerned Porque é about. tema sobre o qual Deus se preocupa. Luke chapter 14, beginning with verse 15. Lucas 14, começando no versículo 15. Now, when one of those who sat at the table with him heard these things, he said unto him, Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. Ora, ouvindo tais palavras, dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Then he said to him, E ele, porém, respondeu: A certain man gave a great supper and invited many. Certo homem deu uma grande ceia, And he sent his servant at supper time to say to those who were invited, Come, for all things are now ready. E à hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: Venham, porque tudo está preparado. But with one accord they began to make excuses. No entanto, todos começaram a escusar-se. And the first said to him, E o primeiro disse: I bought a piece of ground and I must go and see it. Eu comprei campo e preciso de ir ver. I ask you to have me excused. Peço que me tenhas por escusar. And another said, E o outro disse: I bought 5 yoke of oxen and I'm going to test them. I ask you to have me excused. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las e rogo que me tenhas por escusar. Still another one said, E o outro ainda disse: I have married a wife. Eu casei. I'm working all day to buy her pretty E things. então estou a trabalhar todo o dia para que lhe possa comprar coisas Therefore I lindas. cannot come. Então eu não posso ir. So the servant came and reported these things to his master. Então o servo contou tudo ao seu senhor. The master of the house, being angry, said to the servant, E o dono da casa, irado, disse ao seu servo: Go out quickly into the streets and the lanes of the city, Sai depressa para as ruas e os bicos da cidade. and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind. E traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos. And the servant said, E o servo lhe disse: Master, it is done as you commanded, and there is still room. Senhor, feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. Then the master said to the servant, E o Senhor disse ao servo: Watch this carefully. E olhem, nota isto bem. There's no subliminal message here. Não há uma mensagem It is subliminar. direct and in your face. Está diretamente. Go out into the highways and hedges, Sai pelos caminhos e atalhos and compel them to come in, that my house may be filled. e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. I like the way the Message translates that verse. E eu tenho uma mensagem, a tradução deste versículo. It says, Go out into the country roads, O versículo diz: Vai pelas estradas do campo and wherever you find the people, e qualquer pessoa que tu encontres, drag them in, arrasta-os para dentro, because I want my house full. porque eu quero que a minha casa se encha. God wants his house full. Deus quer a sua casa cheia. Amen? Amém? If you've ever had an opportunity to visit the most famous aquarium in all of the world, Se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o mais famoso aquário do mundo, it's the Shed Aquarium in Chicago, é Illinois. o Aquário Shedd, em Chicago, Illinois. You will find a plaque at the entrance of the door. Se lá forem, vão descobrir uma placa à entrada. And there on the plaque, it lists all of the characteristics of living things. E naquela placa estão descritas todas as características dos seres vivos. The number one characteristic of living things E a there característica número 1 dos seres vivos que ali está descrita is growth. é algo que cresce. All living things grow. Todas as coisas vivas crescem. What is life if not for growth? O que é a vida se não houver crescimento? Now, when a church isn't growing, Quando uma igreja não está a we have to crescer, ask the right questions in order to move it into growth. nós precisamos de colocar as questões certas de modo que ela possa The crescer. wrong question is, A pergunta errada é: what will make my church grow? o que é que vai fazer a minha igreja crescer? That's not the right question. Esta não é a pergunta certa. The correct question A is, pergunta correta é: what is preventing my church from growing? o que é que está a impedir o crescimento da minha igreja? What is preventing my church from O growing? que é que impede a minha igreja de crescer? Because wherever kingdom life is found, Porque sempre que é encontrado a vida do reino, growth occurs naturally o crescimento ocorre naturalmente, unless growth inhibitors are present. a não ser que haja algo que impede de crescer. So the issue is not finding better techniques. Portanto, a questão não é encontrar novas técnicas. The issue is in locating the hindrances. A questão é verificar quais são os impedimentos. What blockages are present in our church? Que bloqueios se encontram na nossa If the igreja. presence of God is here, Se a presença de Deus if está the Word of aqui, God is being preached, se a palavra de Deus está a ser and if we're pregada, living by e faith, se vivemos pela fé, then growth is the natural byproduct of então that. o
crescimento é a coisa natural que vai acontecer. It is natural for healthy churches to grow. É natural para igrejas saudáveis o crescimento. So if the church is not growing, Então, se uma igreja não está the a question we crescer, need to a ask questão que devemos perguntar is what is keeping this church from growing? é o que é que está a impedir esta igreja? Where is the church unhealthy? Onde é que está a doença da igreja? And only by making it healthy E apenas tornando a igreja sã, does it become reproductive. então ela pode tornar-se reprodutiva. Now let me give you 3 biblical reasons why Christ calls the church to grow. E deixem-me dar-vos 3 razões bíblicas pelas quais Cristo chama a igreja ao crescimento. If you're sitting here this Se afternoon, estão aqui sentados neste wrestling lugar, with church growth, se estão a lutar com o crescimento da igreja, perhaps you've struggled to lead a growing church for years, vocês se calhar estão a lutar, liderando uma igreja para crescer durante anos. and you've finally given up. E vocês estão a desistir. And maybe you've now come to believe E agora vocês até começaram a acreditar that it isn't God's will for every church to grow. que não é a vontade de Deus para todas as And igrejas then I'm going to help you crescerem. this afternoon. Mas eu quero ajudar-vos nesta You know, let tarde. me just touch on a side point there. Deixem-me tocar num ponto lateral. It's interesting to me É interessante para mim. how much of our theology is formed by accommodation. Quantidade da nossa teologia que é formada pela acomodação. Not by revelation, Não por revelação, but accommodation. mas por acomodação. That's how the doctrine that God doesn't heal today was Isso formed. foi assim que se formou a doutrina de que Deus não cura hoje. It was by accommodation, Foi por acomodação, not revelation. não por That's revelação. how the doctrine that God does not want to bless His people was formed. Foi assim que apareceu a doutrina de que Deus não abençoa o seu povo. Through accommodation, Através da not acomodação, revelation. não pela revelação. People pray for the sick, As pessoas oram pelos doentes. and for some reason they don't get healed. E por alguma razão eles não são curados. I don't know why everyone doesn't get healed, Eu não sei porque todos não são curados. but not everyone gets healed. Mas nem todos são curados. The worst thing we could do E a pior coisa que nós is to podemos change our fazer theology é mudar a nossa teologia and say God doesn't heal e today. dizer Deus hoje não cura. The best thing we can do A melhor coisa que nós is keep podemos fazer praying for the é sick continuar a orar pelos enfermos and keep praying for more sick people than we've ever prayed for e before. continuar a orar por mais doentes do que nós alguma vez oramos. And finally, somebody will get healed. Até que finalmente alguém é curado. Better to get one healed É melhor ter uma pessoa que é than to curada get none do healed. que ter zero. We were in the service the other Nós night estivemos no culto na outra noite, praying for the sick. orámos pelos doentes. Pastor Joel told us later, O pastor João depois disse, a lady who was deaf for uma years senhora que era surda durante anos, was instantly healed in that instantaneamente service. foi curada naquele culto. I don't think everybody was healed. Eu não penso que todos foram I hope curados. they were, Eu gostaria que sim, but I don't think everyone was mas healed. penso que nem todos foram But curados. that one miracle Mas aquele milagre was worth everything we did that night. valeu tudo aquilo que nós fizemos naquela noite. Amém? So theology can be formed by revelation or accommodation. Assim, a teologia pode ser formada por revelação ou acomodação. And many people have formed a theology of no growth E muitas pessoas têm formado uma teologia de by não crescimento accommodation, por by acomodação, giving up. por desistir. But I want to break that spirit in your mind. Mas eu quero quebrar esse espírito nas vossas God vidas. wants you to grow. Deus quer que vocês cresçam. The Master said, O Senhor, wherever disse, you find the people, onde quer que tu encontres drag pessoas, them in. arrasta-os para I dentro. want my house full. Eu quero a minha casa cheia. God wants your church full. Deus quer a tua igreja cheia. God wants this church Deus full. quer esta igreja cheia. God wants the church I'm a part of full. Deus quer que a igreja em todo lado esteja cheia. It is the will of God É a vontade de Deus for us to reach every person alive today. para que nós possamos, que nós alcancemos todas He as is pessoas que estão not willing vivas that hoje. any should perish. Ele não quer que ninguém pereça. Now let me give you 3 reasons Deixa-me dar-vos 3 razões why the church must grow. para que a igreja Number 1, cresça. because the kingdom of God is destined to increase. Porque o reino de Deus está destinado Isaiah a aumentar. Isaiah chapter 9, Isaías capítulo 9, verse 6, 7, and 8. versículos 6 a 8. Of the increase of his government, Diz que do crescimento do seu reino there will be no end. não haverá fim. So the presence of the kingdom Então, a presença do reino in the midst of the church no meio da igreja makes us a growing organism. faz com que sejamos um organismo vivo. Listen, I
I decided a long time ago E eu decidi há algum that God tempo hasn't called us to maintenance ministry. que Deus não nos chamou para manter o ministério. He did not place in the original man Ele não colocou o homem original, the spirit of the status quo. o espírito do status quo. He placed in the first Adam. Ele colocou no primeiro Adão He reaffirmed in the last Adam e reafirmou isso no último Adão. an invading, pioneering Um spirit. espírito de invasão, de pioneiro. God created you to break ground. Deus criou-te para tu conquistares. God created you to invade the enemy's territory. Deus criou-te para invadir o território do inimigo. God created you to build on the gates of hell. Deus criou-te para que tu possas construir sobre as portas That's do the inferno. spirit He put in you. Este é o espírito que Ele He colocou em made ti. you a fisher of men, Ele colocou-te líder de homens, not a maintainer of the aquarium. não alguém que mantém um aquário. That's right. The kingdom is destined to increase. O reino está destinado a crescer. So if I'm obedient in my calling, Então, se eu sou obediente na minha if you're chamada, obedient in your se tu calling, és obediente na tua if we're chamada, healthy, se nós somos saudáveis, remember, healthy things reproduce naturally. lembrem-se, as coisas saudáveis reproduzem-se naturalmente. Now you can translate this over into your business life, E vocês podem transpor isto para a vossa vida de negócio, into the rest of your life. para toda a vossa The vida. principles are the same. Os princípios são os mesmos. If I'm healthy, Se eu sou saudável, then there will be growth spiritually, então haverá crescimento espiritual, relationally, relacional, emotionally, emocional, numerically, numérico and I believe even financially. e eu acredito que até financeiramente. Because the law of the kingdom is increase. Porque a lei do reino de Deus é crescimento. Everything in the kingdom of God begins in seed form. Tudo aquilo no reino de Deus começa em forma de semente. Nothing is ever born fully matured. Nunca nada cresceu totalmente maduro. Nothing is ever born full grown. Nunca nada cresceu, nasceu com o seu crescimento total. Everything in the kingdom begins in seed form. Tudo no reino começa com uma semente. Which is why God says, do not despise the day of small things. E é por isso que Deus diz, não despreze o dia das coisas pequenas. You have no alternative but to begin small. Tu não tens alternativa a não ser começar pequeno. But if you despise that, you stay small. Mas se tu desprezares isso, tu vais ficar pequeno. If you celebrate the life found in smallness, Se tu celebrares a vida que se encontra no pequeno, the life in the seed, a vida da semente, and if you learn to make peace with the e process, se tu aprendes a estar em paz com o processo, then what begins small então aquilo que começou pequeno, eventuates as increase. eventualmente vai crescer. The law of the kingdom is increase. O reino, a lei do reino é crescimento. One day I'm going to preach a message. Dia eu vou pregar uma mensagem The kingdom of God is like a rabbit. que o reino de Deus é como um coelho. Rabbits refuse to be lonely. Os coelhos recusam-se a estar sozinhos. Just put two rabbits together in a pen Coloquem dois coelhos numa capeleira and watch them smile. e vejam-nos sorrir. Rabbits smile. Tem que ser um coelho They e uma really coelha. do. Eles gostam de rir, Because they have one thing on their mind. porque eles só têm uma coisa. More rabbits. Exatamente. Mais coelhos. Baby rabbits. Pequenos coelhos. Lots of rabbits. Muitos coelhos. Increase. Crescimento. The kingdom of God is like a rabbit. O reino de Deus é como um coelho. It's destined for increase. Está destinado ao crescimento. Multiplication. Multiplicação. Now what is God's plan for multiplying His church? E qual é o plano de Deus para multiplicar a Well, it's igreja? found in Matthew chapter 28. Vamos a Mateus capítulo 28. Matthew 28 is the Great Commission. Mateus 28 está a grande comissão. Actually, there are 5 Great Commissions found in the New Testament. Na realidade, há 5 grandes comissões But the most famous of all no Novo Testamento, mas a is maior, found in Matthew 28:19. mais famosa, está em Mateus 28, 19. Why don't you read 19 to 20? Mateus 28, versículos 19 e 20 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação do século. So God's plan for multiplying His church Então, o plano de Deus para multiplicar a is igreja in making disciples, é em fazer discípulos, marking disciples, marcar discípulos and maturing disciples. e fazer com que eles amadureçam. He said we are to make Ele disciples diz que nós devemos fazer discípulos by sharing the gospel with them. compartilhando o Evangelho com eles. We are to mark disciples Devemos marcar a vida deles, by burying them in baptism, ou, batizando-os,
seeing them rise to walk in the newness of life. vendo-os levantar-se numa vida nova, And we are to mature disciples e devemos amadurecê-los, by teaching them to observe all things that He has commanded us. ensinando-os a observar todas as coisas que Ele ordenou. Now, in many churches, E em muitas igrejas, the Great Commission a grande comissão has become the Great Omission tem sido tornada em grande omissão, because we're doing everything porque nós estamos a fazer but tudo, making disciples, mas fazer discípulos, marking disciples, marcar os and discípulos maturing disciples. e amadurecer os But discípulos. that's the central Mas agenda. esta é a agenda central. That's the heart of God for the Este é o nation. coração de Deus para as nações. Not just to mature individuals, Não apenas para fazer crescer os indivíduos, but to disciple nations. mas discipular nações. God isn't satisfied Deus está in just insatisfeito reaching a few here apenas em alcançar alguns aqui or a few there. e mais uns poucos ali. He is interested Ele está interessado in interrupting the agenda of a generation em interromper a agenda da geração by challenging, com desafio, confronting, confrontação and discipling e the discipulando power structures of a generation. as estruturas de poder das gerações. In other words, Por outras palavras, not only does God want to disciple people, Deus não deseja apenas discipular as pessoas, but He desires to disciple nations, mas Ele deseja discipular as nações. and I even believe world systems, E eu até acredito que os velhos sistemas, through the spirit of reformation. através do espírito da Number one. reforma, The kingdom is destined for increase. número 1, o reino está destinado a Number crescer. two. Número The 2, second reason I believe in church growth a segunda razão que eu creio para o crescimento da is igreja because Jesus believed in church growth. é porque Jesus acredita no crescimento da Out igreja. of the 32 parables that He told, E das 32 palavras que ele contou, over 12 of them involved increase. em 12 delas estava envolvido o crescimento. Matthew chapter 13 is a perfect example. Mas Mateus 13 é um exemplo perfeito. Write it down and read it later. Nós podemos ler, escrevam e depois vamos ler a seguir. Jesus told 7 parables in one chapter, Jesus conta 7 parábolas num and capítulo each one involves increase. e qualquer uma delas envolve crescimento. Parable of the sower, A palavra do semeador, the mustard seed, da grão de mostarda, leaven, do yeast, fermento, fermenta, the parable of port wine. Oh, sorry. The pearl of great price, a palavra do grande tesouro, the parable of the dragnet. a palavra da rede, It involves increase. envolve crescimento. In fact, in the parable of the sower, De facto, na parábola do semeador, in Matthew chapter 13, em Mateus 13, it's the best known picture of growth imagery in the Bible. é a mais conhecida imagem de crescimento da Bíblia. The Bible says the sower goes forth to sow, A Bíblia diz que o semeador saiu a semear and he deposits the seed e ele deposita a on semente different types of soil em diferentes tipos de solo. and gains different degrees of productivity E a produção também é diferente. based upon the receptivity of the soil. E a produção está baseada na receptividade do solo. Stony ground, Solo rochoso, rocky, solo rochoso, solo seco, trying to find the words that'll apply. On a hard pathway, era um solo que estava seco e duro, in a fertile field, solo que the era different verde, types of soil. diferentes tipos de solo. Now here's the interesting thing. E aqui está a coisa interessante. In the fertile soil, No solo que era in the fértil, receptive environment, solo que era bem receptivo, the seed yielded 100-fold return. a semente deu uma produção de 100 vezes mais. That was unheard of to these Palestinian farmers. E isto era algo que aqueles camponeses palestinianos nunca tinham visto. It was as difficult for them to believe Jesus Era muito difícil para eles acreditarem as em it is for Jesus. some of you to believe that He wants your church to grow. Assim como para vocês, às vezes é difícil acreditar que a vossa igreja A 100-fold return retorno de 100 vezes mais. was unheard of. Ninguém tinha ouvido aquilo. Why? Porquê? Because it was supernatural. Porque era sobrenatural. It wasn't a natural Não process. era um processo natural. It wasn't something in their frame of reference. Não era algo que eles alguma vez tinham Because visto. it was supernatural. Porque era sobrenatural. I want to challenge you this E eu quero afternoon desafiar-vos nesta to tarde step out of your past para experience. sair das vossas experiências Don't passadas. let your past experience Não deixes que as experiências do passado determine your future harvest. determinem a colheita do futuro. Don't let your past failure
os teus falhanços do passado dominate your present faith. dominem a vossa fé presente. This is a supernatural harvest Isto é uma colheita supernatural, because it is a supernatural seed. porque é uma semente sobrenatural. And the life of the harvest E a vida da colheita is not in the sower, não está no que semeia, it's not in the communicator. não está no comunicador. The life of the harvest A vida da is not colheita even in the workers. nem sequer está nos The trabalhadores. life of the harvest A vida da is colheita found in the seed. está na semente. If we believe in the Se seed, nós cremos na if we semente, proclaim the se seed, nós proclamarmos a if we semente, celebrate the se nós seed, celebrarmos a semente, if we elevate the se seed, nós exaltarmos a and if semente, we give the seed time to work, e se dermos à semente tempo para trabalhar, he said, ele disse, I will draw all men unto me. eu vou atrair todos os homens a mim. Jesus believed in church growth. Jesus crê. Matthew chapter 24, verse 14. Mateus, Matthew 24:14. Mateus 24, versículo 14. He said the good news will be preached into all the Ele diz nations. que as boas novas vão ser pregadas em todo o mundo. Matthew 26:13. Mateus 26, He 13. spoke about the woman. Ele fala acerca de uma Wherever the mulher. gospel is preached throughout the world, Onde quer que o Evangelho for pregado no mundo, the extravagant sacrifice of this o woman. sacrifício extravagante Will be desta told mulher everywhere. será contado no Jesus trabalho. had a world vision, Jesus tinha uma and he visão was do mundo. committed E ele estava to the decidido increase of the Father's kingdom ao crescimento do reino de Deus. until the glory of the Father's kingdom Até que a glória do reino do Pai dominates and outshines the kingdoms of this world. dominasse e brilhasse sobre os reinos da terra. Número 3. Third reason I believe in church growth. Terceira razão pela qual eu acredito no crescimento da igreja. Because the New Testament unveils a growing church. Porque o crescimento, o Novo Testamento desvenda uma igreja que A cresce. growing, Uma igreja glowing, que brilha, going que church. cresce e que sabe. Pastor Andrew talked about it O yesterday. pastor Andrew falou The ontem remarkable numerical growth of the New Testament church. do milagre extraordinário da igreja do Novo Testamento. O crescimento. Great numbers. Grandes números. 120 came out of the upper room. 120 vieram do Senado. That same day when the Spirit came, E nesse mesmo dia, quando o Espírito desceu, 3,000 were added to the 3 church. mil foram acrescentados. A à few igreja. days later in Acts E 4, alguns dias mais tarde, em Atos 4, 5,000 are added to 5 the mil church. foram acrescentados. And history tells us E a história conta that by the time Acts 4 culminates, que, pela altura de Atos 4, the church in Jerusalem had reached 25,000 people. a igreja em Jerusalém já tinha alcançado 25 mil pessoas. And by the time persecution set in, E pela altura em que a perseguição the church começou, in Jerusalem reached 87,000 a igreja people. em Jerusalém alcançou 87 mil membros. In fact, the International Standard Bible Encyclopedia E na realidade, uma enciclopédia da Bíblia Standard diz says Jerusalem only had 200,000 people, que Jerusalém tinha apenas 200 mil habitantes. and the church had E a 87,000. igreja tinha 87 mil. Almost half the city had been saved. Quase metade da cidade. Can you tinha sido imagine salva. what Lisbon would look like Podem imaginar como Lisboa pode ser if half the city was se saved? metade da cidade fosse There'd be salva. dancing in the streets, Havia dança pelas ruas. and not just Andrews here, E não apenas homens, but Christians everywhere, mas cristãos em toda a parte dançando nas ruas. as the life of God flows À through medida que a Jesus. vida de Deus fluía pelas Acts ruas. chapter 14. Atos capítulo 5. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord Diz que sempre homens e mulheres criam na palavra de Deus. and were added to their number. E eles eram Acts acrescentados 6, ao número. Atos 6, 7. The word of God spread, A palavra de Deus corria. and the number of disciples in Jerusalem increased, Espalhava-se. O número de discípulos em rapidly, Jerusalém aumentava rapidamente. and a large number of priests became obedient to the faith. E grande número de sacerdotes que eram obedientes This à wasn't fé. unusual. Isto era algo It anormal. was not out of the ordinary. Não era normal. It was normal for them. Era normal para eles. So those are three reasons why the church should grow. E estas são as 3 razões pelas quais a igreja deve crescer. O reino está envolvido em crescimento. Jesus believed in church growth. Jesus acredita que a igreja cresce. The New Testament church was a growing E church. a igreja do Novo Testamento era uma igreja em crescimento. I'm going to quickly respond to 3 arguments against church growth. E eu quero agora responder a 3 argumentos que se levantam contra o crescimento da igreja. Remember what I said earlier? Lembram-se do que eu Many disse times antes? our theology is formed by accommodation, not revelation.
Muitas vezes a nossa teologia é formada pela acomodação, não pela revelação. And many times when we fail to see biblical results, E muitas vezes quando nós falhamos e não vemos os resultados we give up our bíblicos, faith, desistimos da fé we settle for the status quo, e acomodamos ao status quo, we make peace with it, fazemos paz com ele and then the worst of all, e pior que isso, we say this is how God wants it forever now. nós dizemos isto é aquilo que Deus quer. 3 reasons why people argue in church growth. 3 razões porque as pessoas argumentam porque Deus não faz crescer a igreja. Number 1, Número 1, they say, eles dizem God isn't interested in numbers. Deus não está interessado em números. It's an argument against setting numerical goals. É um argumento contra nós colocarmos altos numéricos. Sounds so religious. Parece tão religioso. In fact, if you're believing for growth, Na realidade, se tu estás a acreditar para crescimento, it makes you sound unspiritual. faz com que tu pareças que não és espiritual. As if you're somehow carnal, Parece que tu és carnal. because all you're interested in is nickels and noses, Porque Bibles and money. Porque aquilo em que tu estás interessado é moedas e narizes, But if pessoas you- e dinheiro. But if you were really spiritual, Mas tu és mesmo espiritual. you wouldn't care about pastoring or being a part of a big church. Tu não te importarias em ter uma igreja grande. Just being near Jesus is enough. Estar perto de Jesus é suficiente. And so they tend to present that as if it's carnal to believe in growth. Então eles tentam apresentar isto como se fosse carnal acreditar no But that crescimento. argument has no basis in Mas the este Bible. argumento não tem base bíblica. Because the Bible gives us the pattern Porque a Bíblia dá-nos um padrão of God's interest in do numbers. interesse de Deus em números. In fact, he was so interested Na in numbers, realidade, ele está tão interessado em números, he named the book Numbers. que ele fez um livro de números. He didn't name a book Smallness. Ele não deu um nome a um livro pequeno. Can you imagine that? Vocês podem imaginar isto? I want you to turn to the 3rd chapter of Smallness. Eu quero que abram no capítulo 3 de Pequenos. Can you imagine that? Podem imaginar isto? I'm reading from the 16th chapter of Barrenness. Eu estou a ler do capítulo 16 de Fruitlessness. Infrutífero. That isn't true. Isso não é verdade. In fact, during the Old Testament, Na realidade, no Velho God gave Testamento, specific instructions Deus dá instruções específicas on several different occasions em ocasiões diferentes for the Israelites to be counted. para que os israelitas fossem contados. He required that they be counted. Ele requer que eles sejam contados. He took a census at the beginning of the Exodus. Ele fez um censo no princípio do Êxodo. He took a census at the conclusion of the Ele Exodus. fez um censo no final do Êxodo. And he required that everyone be counted. E ele requeriu que todos fossem contados. Why? Porquê? I believe it was because God wanted them to know how much they had grown. Eu creio que era para que Deus queria que eles soubessem o quanto tinham He crescido. wanted them to see they had become mighty in the land. Eu creio que Deus queria que eles vissem que eles se tinham tornado He wanted them poderosos to na see terra. Ele queria que eles that vissem the glory of the Lord upon que them a glória do Senhor sobre eles resulted in fruitfulness. resultou em fruto. Now you may be asking the question in your mind, Vocês podem estar a perguntar, what about David's sin in counting the people? então, e o pecado de Davi, quando ele contou as pessoas? Doesn't the Bible say in 1 Chronicles 21 Não diz a Bíblia em 1 Crônicas 21 that God was angry with David because he counted the people? que Deus estava zangado com Davi porque ele contou as pessoas? The reason God was angry with A him razão porque Deus estava zangado was in his motivation for counting the people. foi com a motivação que o levou a contar as He didn't pessoas. count the people to celebrate God's grace. Ele não contou as pessoas para celebrar a graça de He didn't Deus. count the people to celebrate the way they were growing. Ele não contou as pessoas para celebrar o modo como eles tinham He crescido. counted the people because of his pride. Ele contou as pessoas por causa do seu orgulho. And he counted the people because he was placing security in them. E ele contou as pessoas porque estava a colocar insegurança. And God said that's the real problem. E Deus disse, esse é o verdadeiro problema. Because just because you have a crowd Porque só porque tu tens uma multidão, doesn't mean you have the anointing. não significa que tu tens a unção. Just because you have a Só mob porque tu tens sendo como se só porque tu tens uma multidão, doesn't mean you have an army. não significa que tu tens um exército. So God wasn't angry at the counting part Então, Deus estava zangado com a as contagem. much as he was displeased with the fact that David was taking security in the people. Do mesmo modo que ele estava, ele não queria que Davi colocasse insegurança nas See, pessoas. when you get into the New Testament,
Testament, E quando chegamos ao Novo you'll find Testamento, that Jesus gave many illustrations about counting. vemos que Jesus deu muitas ilustrações acerca de números. He talked about the fisherman who counted the fish. Ele falou acerca do pescador que contou os peixes. He talked about shepherds who counted the sheep. Ele falou de pastores que contaram as ovelhas. He talked about businessmen who counted their investments. Ele falou acerca de homens de negócios que contaram o He investimento. spoke of the king who counted his Ele soldiers. falou do rei que contou os seus soldados. He spoke about a builder who counted his building Ele material. falou de um construtor que contou aquilo com que ele tinha que construir. Jesus never implied there was anything unspiritual about counting. Jesus nunca disse que havia algo que não era espiritual In no contar. fact, in Luke 15:7, Na realidade, em Lucas 15:7, the Bible says, a Bíblia diz there is more rejoicing in heaven que há mais alegria no céu over one lost sinner who comes home com um pecador que vem para casa than over the 99 who do not need to repent. do que aqueles 99 que não precisam de se arrepender. In other words, Por outras palavras, somebody's counting in heaven. alguém está a contar no céu. Somebody's keeping score in heaven. Alguém está a fazer uma contagem no There's céu. nothing unspiritual about counting. Não há nada que não é espiritual na contagem. God wants us to settle that argument once and for E all. Deus quer que nós coloquemos esse argumento de lado. Second argument against church growth. Segundo argumento contra o crescimento da igreja. This sounds really spiritual. E este soa muito espiritual. I'll put on my Eric Lavender voice for this. Eu vou pôr a minha voz de Eric Lavender. God wants quality, not quantity. Deus quer qualidade, não quantidade. I couldn't impersonate an Englishman if my life depended on it. Eu nunca conseguiria falar como inglês nem que vivesse. I'd give you hillbilly. The second argument, Segundo argumento. our church wants quality, not A quantity. nossa igreja quer qualidade, não See, quantidade. religious thinking places a ceiling on growth, O pensamento religioso coloca um teto then justifies it. e depois justifica. It's accommodation, not revelation. É acomodação, não revelação. What it's actually saying E o que é que eles estão a dizer? is that you're unspiritual if you want growth. Eles estão a dizer, se tu queres crescer, tu não és espiritual. Listen to me, friends. Ouça, amigo, Quality is important. a qualidade é importante. But if we have quality, Mas se nós tivermos quality qualidade, will produce quantity. a qualidade vai produzir quantidade. See, I think that argument sets up a false conflict between size and character. Portanto, eu acho que este argumento ele coloca um conflito errado entre o tamanho e a qualidade. That argument sets up a false conflict Este argumento coloca um conflito falso between the possibility of having both. entre a possibilidade de termos as duas I'm going to coisas. say to you, Eu quero you dizer can have both. que tu podes ter ambos. You can have quality Tu podes ter and quantity. qualidade e quantidade. Now listen, I understand. E eu compreendo Bigger is not necessarily better. que maior não significa necessariamente melhor. Eu compreendo isso. Bigger is not necessarily better. Melhor não é necessariamente But melhor. smaller is not necessarily better. Mas mais pequeno não é necessariamente melhor. See, we have this strange idea. Então nós temos esta ideia Smaller is estranha better. que mais pequeno é melhor. No, it's not. Não, não é. You can be small and weak, Tu podes ser menor e just like fraco, you can be big and weak. assim como tu podes ser grande e fraco. You can be small and stupid, Tu podes ser pequeno e estúpido, wretched, eh, ineffective, sem eficácia, miserável, não produtivo, just like you can be large assim como tu podes ser grande and ineffective. e ineficaz. So don't set up a false conflict. Então não coloques um One conflito falso. isn't better É melhor because of numbers. por causa dos números. I believe greatness Eu creio que a grandeza is important é importante because God's in it. porque Deus está Now, nisso. let me just press that illustration a little further. Deixem-me sublinhar esta ilustração Because I want to hammer this for a moment. porque eu quero ficar aqui um pouco. What kind of fisherman goes fishing? Que tipo de pescador He says, I just want quality, not quantity. vai pescar e diz, eu só quero qualidade, não quantidade? In Mark 1:17, Em Marcos 1,17, Jesus said, I've called you to be fishers of men. Jesus disse, eu chamei-vos para serem pescadores de homens. Now, what kind of fisherman goes fishing? Agora, que tipo de pescador vai pescar? He says, I'm only going to catch the big one. E diz, I'm eu not só going to quero catch pescar lots. um grande, não quero pescar um. I'm only going to catch a shiny one. Eu quero apenas pescar um que brilhe. I'm only going to catch a healthy one.
Eu quero apenas pescar que seja saudável. No! Não! Any fisherman I know, Todos os pescadores que eu he or conheço, she, they are there to catch as many as they can. eles querem apanhar quantos eles consigam. Also, E também, I've never met a fisherman who didn't count. nunca conheci nenhum pescador que não contasse. Most of them count and lie. Muitos deles, a maior parte deles contam e mentem. But at least they're counting. Mas eles estão a contar. Sure. They're not just there to catch the Eles não quality. estão ali apenas para apanhar a They're qualidade. there to catch quantity. Eles estão para apanhar a quantidade. Watch this. Vejam isto. Sometimes quality produces quantity. Muitas vezes a qualidade produz quantidade. But sometimes quantity produces quality. Mas por vezes a quantidade produz qualidade. See, sometimes a strong, little, healthy church, Às vezes uma igreja forte, pequena e saudável, moving in the power and the love of God, movendo-se no poder e amor de Deus, quality qualidade, begins to attract others and produce começa quantity. a atrair outros e produz quantidade. But sometimes God will just breathe on a region, Mas por vezes Deus apenas sopra and scores of people come into the kingdom, e grandes números de pessoas vêm ao reino. and then it takes time turning that into quality. E depois demora tempo para que isso se torne em qualidade. One of our ushers just told me the other day, Um dos nossos assistentes disse Said, no outro Pastor dia, Terry, disse Pastor we're Terry, having a new problem at the nós church. temos um novo problema na igreja. I said, what is it? E eu disse, qual é o He problema? said, people are cussing like crazy out in the parking lot. As pessoas estão a dizer palavrões, a praguejar lá no parque de estacionamento. And that's not just Andrew. Isso não foi apenas o André. He said, people are cussing out in the As parking lot. pessoas estão a praguejar. I said, that's not a problem. E eu disse, isso não é problema. Those are brand new people coming to church. Essas são novos crentes, eles vieram I agora had para a a man come igreja. up to me on Sunday. Eu tive alguém que veio ter comigo no Been domingo. coming to church for several months. Ele já vem à igreja há vários meses. He said, I'd like you to pray for me to be healed. E ele disse, eu queria que tu orasses por mim para eu ser I curado. grabbed one of our other leaders, E eu peguei num dos outros laid líderes, our hands on him and prayed for e him. pôs as mãos nele e orámos. When we were through, I said, how do you feel? E quando acabámos, eu perguntei, como é que te I'm sentes? feeling better. I'll go get checked out at the doctor, but I'm feeling better. Eu estou melhor, eu vou verificar com o doutor, mas eu After he walked away, estou melhor. E depois dele sair, his wife came running up. a sua esposa veio e disse, sim. Eu disse, Yeah, she said, disse ela, I said, what? o que é que se passa? She said, my husband isn't even a Christian. E ela disse, meu marido nem He's sequer é never even cristão. given his life to Christ. Ele nunca deu a sua vida a Cristo. I just see him sitting out there every Sunday. Eu vi-o ali sentado todos I os just domingos thought na he gave his igreja. life to Já Christ. pensei que ele tivesse dado a vida a Cristo. He's still kicking the tires. Não, ele ainda dá pontapés He nos wants to make pneus. sure that it's genuine. Ele ainda quer ver se aquilo tudo é He wants to verdadeiro. make sure we're not a bunch of crooks. Ele ainda está a ver se nós não somos Just checking us uns out. mentirosos. He's just checking us out. Ele está apenas a verificar como nós somos. And he hasn't given his life to Christ. Ainda não deu a sua vida a I Cristo. believe he will. Mas eu creio que But he ele já hasn't dá. done it yet. Mas ainda não deu. But he stepped up to get prayer for Mas healing. ele levantou-se para pedir See, oração. sometimes when you get growth, Vocês veem, às vezes, quando nós... it takes a while to turn the quantity into Às quality. vezes, quando somos muitos, demora um bocado até tornarmos a quantidade em qualidade. One isn't better than the other. Um é melhor que o outro. Eventually, we want both present. E muitas vezes nós temos os dois So you presentes. may be coming from a quantity or from quality to quantity today. E hoje tu podes ter vindo da qualidade para a quantidade. He may be coming from quantity to quality. Mas ele pode ter vindo da quantidade para a We may qualidade. be coming from opposite directions. Nós podemos ter vindo de direções opostas. The most important thing A coisa mais is by the importante time the final chapter is é written, que quando o capítulo final for escrito, we have both present. nós estamos lá os dois presentes. Amém? Amen. Amém? We have great numbers Nós temos grandes and números strong disciples. e os discípulos fortes. Great numbers Grandes and números strong e disciples. discípulos fortes. So get rid of that argument. Então, livrem-se desse argumento. Third argument. Terceiro The argumento. last argument I O want to último argumento com o qual is eu quero people lidar sometimes say, é que as pessoas por vezes dizem: I don't believe in church growth. eu não acredito no crescimento da Large igreja. churches are impersonal. Grandes igrejas são impessoais. The answer to that A resposta a is isso that they don't have to be. é que elas não precisam de ser. This is the average number of people within your sphere of relatability. Vocês sabem que o número base das pessoas Is 60 people. que vivem na nossa esfera, The average number, the average individual, o the indivíduo, average individual
O indivíduo médio cannot relate to more than 60 people não se pode relacionar com mais de 60 pessoas on a casual basis numa base casual, with any degree of consistency. com grande consistência. Now you can't disciple 60 people, Então, podes discipular but to 60 some degree pessoas, you can be involved. mas não podes discipular 60 pessoas, mas podes estar envolvido com elas. It's what sociologists call an homogeneous group. E isso é o que os sociólogos chamam grupo homogéneo. It's a group. It's a group. Grupo So here's the point. E este é o ponto. Anytime you grow to 61 people, Sempre que tu cresces para 61 pessoas, you've already become impersonal. tu já te estás a tornar impessoal. So why not grow to 600? Então, por que não crescer para Why 600? not grow to 60,000? Por que não crescer para 60? Why not? Por que não? See, beyond 60 people, Porque para lá de 60 pessoas, everybody's just a friendly stranger. todos os outros são estranhos. So you don't have to know everybody. Então tu não precisas de conhecer You toda a only gente. have to know somebody. Tu apenas precisas de conhecer So we alguém. teach our people in City Church. Isso é o que eu ensino às pessoas lá na You don't igreja have to know nacional. everybody here. Tu não precisas de conhecer todos aqui. I'm the senior leader. I don't know Eu sou everybody o here. pastor principal, eu não conheço Nothing todos wrong aqui. with that. Não é nada You don't mal. have to know Tu everybody. não precisas de But conhecer you do toda a have gente. to know somebody. Mas tu precisas de conhecer You alguém. need some quality Tu relationships. precisas de relacionamentos de And qualidade. anytime you break over 60, E sempre que tu quebras a barreira dos you are in a 60, multicellular environment. tu deves criar um ambiente de células. So the great solution E então a grande is solução as you're growing larger, é à medida que tu cresces, keep growing smaller. continua a crescer em grupos pequenos. Your church can grow A larger, tua igreja pode crescer and your sphere of quality relationships can grow e smaller a tua esfera de qualidade de relacionamento pode ficar pequena at the very same time. ao mesmo tempo. What do I mean by that O practically? que eu quero dizer com isso I mean na prática é, If you want to grow a church, se tu queres uma igreja you have to address the issue of small interpersonal tu relationships. tens que pensar em relacionamentos de grupos pequenos. I don't care what you call it. Eu não quero saber de Discipleship como groups. chamas, grupos de discipulado, G12 groups, grupos de idosos, cell groups, grupos de células, coffee house connections, cafés em causas, bunch of casas, friends who hang out together, grupo de amigos que saem juntos, bunch of bald people who like to be with each other. grupo de pessoas ousadas, Bald. grupo de carecas que gosta de sair juntos, Bunch of hairy people who like to be with each other. pessoas cabeludas que gostam de sair juntas. I don't care what term you give it, Eu não quero saber do nome que tu lhes dás, but you do have to create a structure mas tu tens que criar uma estrutura where people can get together in smaller onde as groups. pessoas podem se juntar em grupos pequenos. And if you treat that on a small level, an E se interpersonal tu level, tratas do assunto num nível baixo, num nível de poucas pessoas, then you're creating the environment for ongoing growth. então tu estás a criar uma atmosfera para o crescimento. See, the way to answer the argument that a large church is impersonal Então, a maneira que nós respondemos ao argumento de que uma igreja grande é impessoal is to put together a structural strategy é for bringing people together. fazer funcionar uma estratégia de fazer as pessoas estarem juntas. Just because it's a large church doesn't mean it has to be impersonal. Só porque é uma igreja grande não tem que ser impessoal. Terry, large churches are unfriendly. Pastor, uma igreja impessoal, uma igreja grande não é muito amigo. Rubbish! Isso é porcaria. I've been in small churches that were unfriendly. Eu tenho estado em igrejas pequenas que não são nada, não há amizade. I've gone to little churches with 30 people, Eu tenho ido a igrejas pequenas de 30 and they were pessoas mean. e eles eram maus, They were scary. eles eram assustadores, They were unfriendly. eles não eram amigos. I was the pastor. E eu era pastor. See, it has nothing. Environment is not necessarily related to size. Simplesmente que a atmosfera que existe não tem nada a ver, não tem necessariamente a It's ver com o related tamanho. to culture, Está relacionado com a cultura, ethos. com os egos das pessoas. I'm almost out of time. Eu estou quase a terminar o meu tempo. But if you weren't here for the teaching session yesterday, Mas se vocês estiveram aqui na sessão de ensino de I'm going to ontem, challenge you to get that tape. se
Se não estiveram, quero desafiar-vos a comprar o CD. Because I talked about cellular leadership. Porque eu falei acerca da liderança celular. I don't mean leaders of cell groups. Eu não falei de líderes de grupos I mean familiares, cellular leadership, mas liderança celular. which is simply leadership at the smallest level of any church. Significa liderança a nível mais baixo na igreja. Leadership of departments, Liderança de departamento. ushers, Assistentes, children's do ministers, Ministério de Criança, nursery workers, do trabalho com bebés. cellular leaders, Líderes celulares. leaders who are leading at the molecular level. Líderes que estão a liderar a nível molecular. Here's the point that I taught. E este é o ponto que eu That ensinei. you will only have in the overall, the totality of your church, E tu só cobras a totalidade da igreja what is present in the molecular level of your church. com aquilo que está presente It's do like a molecular da human, it's tua like a igreja. human body. É como o corpo humano. The DNA in my individual cells O DNA das minhas células is reflected by the overall image of my person. reflete em toda a imagem do meu corpo. In other words, Por outras you'll palavras, never have a bright, colorful, life-giving church tu nunca vais ter uma igreja brilhante, colorida, cheia de luz, if you have unhappy people at the cellular level. se as pessoas estão infelizes If the no cells- nível mais baixo. If the cells are grumpy, Se as células estão if the estragadas, cells are legalistic, se as células são legalistas, if the cells are unfriendly, se as células não são if the amigas, cells are toxic, se as células são if the tóxicas, cells are unequipped, se as células não estão if the equipadas, cells are undiscipled, se as células estão if the indisciplinadas, cells aren't filled with se faith, as células não estão cheias de fé, you'll have it in the overall. tu vais ter isso no total. And we get it backwards. The way sometimes we try to fix it the wrong way. E muitas vezes nós tentamos consertar as coisas de maneira errada. We come to give it a cosmetic facelift, Nós tentamos fazer uma operação de give cosmética, it spiritual surgery. fazer uma cirurgia espiritual. We're going to come pump some silicone into this Nós church. colocamos um pouco de silicone nesta We igreja. give it cosmetic surgery. Nós fazemos cirurgia cosmética Plump up the lips of the church. e colocamos batom na igreja. We give it augmentation. E fazemos Oh, forget it. We deal with the cosmetic issues. escena de cosmética. That doesn't necessarily change it. Isso necessariamente não vai mudar. You can still be unfriendly with big lips. Ainda podes ser inimigo, mesmo com os lábios grandes. Cosmetic surgery doesn't change A church. cirurgia cosmética não vai Go fazer. back down to the cellular level. Temos que ir ao It's a nível lot of celular. work, É muito trabalho, but it's the only thing that pays off. mas é esse trabalho que dá resultado. Go department to department, Departamento a leader to departamento, leader, líder a líder, bringing them to health, trazê-los à saúde vibrancy, e ao todo. and then you'll have it in the whole. Então tu vais ter isso no total. I've got 7 minutes to cover 5 important points. E eu tenho 7 minutos para cobrir 5 I can do pontos it. importantes e posso fazê-lo. This is the management part. E esta é a parte do gerir. I got stuck in the growth part, and I sense the Holy Spirit wanted me to stay right there. Fiquei preso na parte do crescimento e o Espírito Santo queria isso. Number 1, Gerir. suggest some important principles regarding the ways to manage our growth. Há alguns pontos que eu vou sugerir para gerir o nosso crescimento. Watch this. Olha, Watch this. olha, olha. Number 1. Growth without structure is a tumor. Crescimento sem estrutura é um tumor. In other words, Por outras palavras, growth without structure crescimento sem estrutura becomes unhealthy. torna-se uma doença. Again, back to the physical body. Mais uma vez, volta Healthy growth in my físico. body Crescimento saudável no meu corpo forces all of my cells into a structured part of my DNA. força todas as células do meu corpo a ir a uma estrutura de DNA. My physical composition. A minha composição física. So the more times I go to the Shirastaria, Então, quantas vezes mais eu for The à more I churrascaria, quanto mais eu comer, all that I eat tudo que eu is como forced into cells entra nas that células are part of my physical e composition. passa e torna-se parte da minha composição The more física. I eat, Quanto mais eu como, the bigger my stomach grows. maior fica o meu estômago. The bigger my eyes get. Maiores os meus olhos ficam. The bigger my biceps grow. Maiores os meus peitos ficam. They're structured in my body. Então, a estrutura And do all meu of the growth is corpo. forced into
cellular structure. E toda a estrutura do corpo é forçada a crescer. But anytime a radical cell begins to grow in my body outside the structure, Mas sempre que uma célula radical no meu corpo começa a crescer fora da estrutura, results in a tumor. resulta num tumor. It's a cell that grew outside of the structure. É uma célula que cresce fora da Here, estrutura. the principle E aí está o princípio. that when we provide a wineskin, Quando nós providenciamos a uma odre, flexible uma odre wineskin for growth, flexível, saudável para crescimento, a dynamic structure for growth, uma estrutura dinâmica de crescimento. then growth flows into discipleship. E aí o crescimento vai para o discipulado. Growth flows into eldership. O crescimento vai para a liderança. Growth flows into O leadership, crescimento vai para a liderança, not into tumors. não para tumores. Because it has a structure. Porque tem uma See, estrutura. that's the brilliance of Rick Warren's teaching on the purpose-driven church. E este é brilhante, It's the brilliance of Rick Warren's teaching on the e purpose-driven church. é o extraordinário dos ensinos de Rick Warren sobre a liderança da He igreja. doesn't describe it the way I described it. Ele não descreve como eu But he descrevo, talks about the 5 purposes of the church: mas ele fala acerca de 5 propósitos da igreja: prayer, oração, fellowship, comunhão, Bible study, estudo bíblico, witnessing, testemunho discipleship. Every church. Discipulado. Worship. e oração. Every church. Todas as igrejas. Universal principles. Princípios It's universais. a structure for growth. É uma estrutura para Number crescimento. Número 2. You need a team to fulfill your vision and mission. Tu precisas de uma equipa para que faça a tua visão, para que cumpra a tua visão. You need a team to fulfill your vision Tu and mission. precisas de uma equipa para cumprir a tua visão, o teu destino. Listen, if your vision is small enough to accomplish on your own, Se a tua visão é pequena o suficiente para ser cumprida por ti mesmo, it is too small and self-serving. então é muito pequena e é para te servir a ti próprio. Surround yourself with people who are succeeding in other areas of life and ask them how. Rodeia-te de pessoas que são bem-sucedidas em outras áreas da vida e pergunta-lhes como. I've learned more about church management Eu tenho aprendido mais acerca de gerir igrejas, de pessoas que não vêm da igreja. Go sit down with a successful businessman in your congregation. Senta-te com os homens de negócio bem-sucedidos da tua Say, igreja how's your company working? e diz como é que a tua empresa está a funcionar, como é que estás Why is it growing? a ser bem-sucedido, como é What que can está a I crescer, learn from you? o que é que eu posso aprender de ti? See, kingdom principles are Porque transcendent. os princípios do reino. No such thing as running a business this way Não há uma coisa como gerir um negócio assim and running a church differently. e gerir uma igreja de maneira If you're diferente. running your business one way Se tu geres o teu negócio de uma maneira, and running your church another way, estás a gerir a tua igreja de you're outra running one maneira, of them wrong. uma delas está mal. Because kingdom principles are transcendent. Porque os princípios do reino são Find a transcendentes. Arranja uma Build equipa, a team constrói uma equipa and work as a team. e trabalha em uma equipa. Número 3. You need to plan to work Precisas de plantar um trabalho and work the plan. e fazer um plano. Listen, church management is like church growth. Porque gerir uma igreja é tal como o crescimento da It's igreja. hard work. Exige muito I trabalho. hope you didn't join the ministry to get out of work. Eu espero que vocês não se tenham vindo para o ministério para fugir ao trabalho. You were lied to. Porque tu mentiram. If you thought this was retirement Se vocês early, pensavam que isto era reforma antecipada, you were mistaken. vocês foram enganados. This is butt breaking work. Isto é trabalho que parte. It's hard work. É muito trabalho. And that is God's way of doing it. Mas é o modo que Deus faz as coisas. God, the worker, made man the worker. Deus, o trabalhador, fez os homens trabalhadores. God, the creator, made man creator. Deus, o Criador, fez o homem criador. God, the entrepreneur, made man the entrepreneur. Deus, aquele que faz coisas, fez o homem para executar coisas. Gave him the authority to manage the planet on his behalf. E deu-lhe a autoridade de gerir o planeta. Para Work ele. is the purpose of God. Trabalho é o propósito de Deus. It's the way we express our soul. É a maneira com que nós expressamos a nossa alma. Just as God expressed his soul through the work of his hands, Tal como Deus expressou a sua alma na obra das suas we mãos. express who we are. Nós expressamos quem Through our somos work. através da nossa obra. You need to work the plan and plan the work. Precisas de fazer um plano e planear o trabalho. Number 4, Número 4. establish a commitment to the process. Estabelece Establish a commitment to the process. A decision. decide ou determina uma entrega a todo este processo. I'll use this colloquialism so you can get it. In other words, pick a lane and stay in it. Ou seja, faz uma linha e fica nela.
Some people lead churches Algumas pessoas dirigem igrejas the way some people drive in Brazil, do modo como algumas pessoas guiam no Brasil and a few people in Portugal. e algumas pessoas em Portugal. In one lane, Numa pista, over the other na outra faixa. Listen, you can't lead a church that way. Vocês não podem dirigir uma igreja assim. You gotta pick a lane. Vocês têm que escolher uma faixa. Some people are in the Toronto renewal today. Algumas pessoas estão no renovamento de Toronto hoje. Over to the G12 E tomorrow. agora vão para o G12 amanhã. Over to the Willow Creek next week. E depois vão para o outro lado. Over to Saddleback next week. Depois para o outro e querem ir We're going to para drive over at Hillsong for a little while. vamos agora até Hillsong por um pouco. That's probably the one I've stated, but that's another subject. Listen. You've got to pick a Hoje, lane. vocês têm que escolher uma faixa e ficar nela. There's no such thing as a perfect system. Não há uma coisa chamada sistema No such thing as perfeito. a perfect apostolic team. Não há uma coisa chamada um sistema apostólico perfeito. Oh, Jesus. I sense the anointing right here. Eu sinto I wish I could sinto a really deal unção. with this. Eu gostava de ser como ele. I think what drives us more than anything else Eu penso que aquilo que nos faz mexer mais Not do que o resto revelation. não é revelação, is an unmet need for validation. mas é uma necessidade, não é suprida de reconhecimento. Sense of insecurity. É o senso de I insegurança. wonder how many pastors are building churches to prove something to their peers. Eu pergunto quantos pastores estão a gerir as suas igrejas para que os outros ao lado possam ver. When you build that way, Vocês constroem assim, you're inconsistent. são You're inconsistentes. weaving back and forth. Vocês estão a deixar-se ir de um lado para o outro. Nobody can follow a weaving driver. E ninguém pode seguir um condutor que anda de um lado para o Pick outro. a lane and stay there. Escolhe uma faixa e vai. Number 5. Como assim? Reward what works. Honra aquilo que funciona. Reward the workers that work. Honra os trabalhos que funcionam. That's the mentality leaders you got to take back to your team. E líderes, isto é uma mentalidade que vocês têm que trazer de volta à Not, vossa equipe. not talking about being harsh and demanding and ruthless. Eu não estou Harsh and ruthless, demanding. Eu não estou a falar acerca de exigir demais. See, we set up these false standards or these false contradictions. Nós já falámos destas contradições falsas. And we say either you have to be an organization or you have to be a family. E às vezes ouvimos, ou temos que ser uma organização ou uma família. No. Não. We are a family Nós somos uma who família is organized to be effective. que é organizada de modo a ser eficaz. Even in my house, Mesmo na my minha domestic casa, house, na minha casa, no meu my lar, wife has us organized. a minha esposa faz com que nós sejamos There organizados. is somebody who is assigned to take out the trash. Há alguém que está indicado para levar o lixo para fora. There is somebody who is assigned to clean the carpet. Há alguém que deve limpar a carpete. There is somebody assigned to do their chores. Há alguém que tem que fazer os outros And trabalhos. our 3 sons, Os nossos 3 filhos, and me, the biggest boy in the house, e eu, o mais velho, we have responsibilities. nós temos responsabilidades. We do. E nós We conhecemos. are organized for Nós effectiveness. somos organizados para sermos eficazes. So you can lead a church as a family. Então, tu podes gerir uma And igreja still como uma require família responsibility. e ainda assim requerer Listen, responsabilidade. this isn't socialism. Isto não é socialismo. You don't work, you don't eat. Não trabalha, quem não trabalha não come. If you don't contribute something meaningful to the family, Se tu não contribuis algo com significado if para a you don't família, contribute something to the growth and the management of the se house, não contribuis com algo para o crescimento da casa, you don't get that. tu não és pago. You've got to develop that mentality Tu in tens your que team. desenvolver esta mentalidade na tua Listen, equipa. let me tell you what insecure leaders do. E deixem-me dizer-vos o que os líderes inseguros fazem. Insecure leaders Líderes hire inseguros sons when they can't raise them. escondem os filhos quando não os conseguem educar. Insecure leaders pay their friends on their staff just to be their friends. Os líderes inseguros pagam aos seus amigos que trabalham com Instead of eles challenging them to apenas rise up para and be ficarem ao focused. pé deles, em vez de os desafiar a I trabalhar. can't tell you how many churches I go into. Eu não vos posso dizer quantas Nothing's igrejas done. eu tenho ido. Everybody's on the payroll. Nada está a ser feito, mas And toda a it is- gente está a ser paga. An insecure leader is buying his friends.
E líder inseguro está a comprar os seus amigos. Paying his friends just to be there and Está a pagar aos seus amigos apenas para estarem por ali à volta. Listen, this is about growth and productivity. Ouçam, estou a falar de The master's going to crescimento hold e us produtividade. O Senhor vai chamar-nos a conta. When you stand before God, He's going to ask you the question. Quando vocês ficarem diante de Deus, What did you Deus do vai with the resources perguntar: I gave you? o que é que tu fizeste com o que eu te dei? I gave you the resources to reach the lost. Eu dei-te recursos para que tu possas alcançar os Did you perdidos. squander it on non-productive people? E tu rodeaste pessoas não Did produtivas. you waste it on silly extravagance? Tu gastaste-os em coisas tontas, extravagantes, Did you use it to reach the world? ou tu usaste isso para alcançar o mundo? Think about the question. Pensa na questão. God wants you to grow. Deus quer que vocês cresçam. He has put the seed of the word within you. Ele usa a semente da palavra It's dentro de within vocês. you. Está em It's vós. within you. Está em It's vocês. within you. Está dentro de vocês. Everything you need for life and godliness is in you. Tudo aquilo que vocês precisam para a vida e está dentro de vocês. Let it out, Deixem que saia and it'll work. e vai funcionar.